Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e no videoaula de hoje a gente vai ver os empiristas. Então, retomando, a gente está vendo o debate entre racionalistas e empiristas. Racionalistas dizem que o conhecimento vem da razão, que o conhecimento é inato, e os empiristas que o conhecimento vem da experiência, da sensação, então ele não é inato, ele é a posteriori, vem depois. E para os racionalistas ele é a priori, é inato, né? Bom, dos racionalistas, a gente já viu aqueles três nomes, né, os três grandes filósofos racionalistas, que foi o Descartes, Spinoza e o Leibniz, que é o que a gente viu por último. Dos empiristas eu vou passar os três já nesse vídeo, né, mesmo para não ficar muito demorado e a gente matar esse tema, né? Bom, depois dessa aula, na semana que vem eu vou passar algumas questões sobre eles, sobre todos, né, tanto os racionalistas como os empiristas, para ver se ficou tudo claro. E na outra eu vou passar mais exercício para a gente revisar tudo e eu ver para eu ver que vocês entenderam, tá? Então nessa aula também não vai ter atividade, mas as outras duas que vão vir vão ser só atividade, beleza? Então vamos lá. O primeiro empirista que a gente vai ver é o John Locke. John Locke, então, ele vai dizer que a mente é uma tábula rasa, ou seja, a mente é uma folha em branco, não existe ideias inatas, a gente não nasce com ideias. É uma folha em branco que a gente vai preenchendo com as sensações. A nossa experiência que vai preencher a nossa mente, que é uma tábula rasa, né? Vamos lembrar que a gente já viu o John Locke na aula sobre os contratualistas. E ele já tinha essa ideia. Lembra que a gente viu lá nos filósofos contratualistas que o Hobbes dizia que o homem é mau por natureza, Rousseau que o homem é bom por natureza, e o Locke não. O homem é uma tábula rasa, não é nem bom nem mal, ele vai ser preenchido. Essa ideia já estava presente ali naquela aula sobre os filósofos contratualistas. Então, para ele, as ideias não são inatas, elas vêm com a experiência, que preenche a nossa tábula rasa, a nossa folha em branco, né? E ele tem esse esqueminha aqui, ó. Os sentidos, então, vão nos dar ideias simples. Né? Eu olho, eu sinto, eu escuto e vou ter ideias simples que vêm diretamente desses sentidos. E eu acabo preenchendo essa tábula rasa, né? Preenchendo a nossa mente, e eu reflito sobre essas ideias simples. E a partir dessa reflexão eu crio ideias complexas, que nada mais são do que uma junção de várias ideias simples. Então as ideias complexas são uma junção de várias ideias simples, advindas dos sentidos, e que eu refleti sobre ela. Lembrando que como a mente é uma tábula rasa, até a nossa reflexão só pode acontecer por causa das ideias simples que veio dos sentidos. É o empirista, os sentidos, a experiência, é aqui que é a fonte de todo o conhecimento. Tranquilo? Daí eu coloquei aqui para a gente ver o outro lado, coloquei em vermelho, para vocês entenderem que isso aqui não diz respeito à filosofia do Locke. Eu voltei no Descartes um pouquinho para a gente ver esse negócio da ideia inata, tá? Está meio ruim de ver no vídeo, eu sei, mas de novo eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês copiarem, beleza? Então só para a gente entender, né? Empiristas então não têm ideia inata. Descartes, que é um racionalista, ele vai dizer, ó, tem três tipos de ideias. As inatas, né, as que já nascem com a gente, as adventícias, que são as ideias que vêm de fora, e as ideias factícias, que são aquelas ideias que a gente mesmo cria, né, que não vem de fora e nem que nasceu com a gente, mas que a gente mesmo cria. Né? Como uma fada ou um unicórnio, por exemplo. Né? A gente tem uma fada, a gente tem a ideia de uma mulher, e a gente também tem a ideia de asa, a gente junta os dois, vira uma fada, a gente criou. Unicórnio, a gente tem a ideia de chifre, tem a ideia de cavalo, então a gente junta os dois e cria, são ideias factícias que a gente cria. E vamos lembrar que para o Descartes, o que fundamenta toda a sua filosofia é a ideia de Deus. Né? Ele chega lá no penso, logo existo, e ele diz que tem ideias que só podem ter vindo à mente dele por causa de Deus, como a ideia do infinito. Né? Ele nunca viu o infinito. Como que ele pode ter essa ideia? Deus. Perfeição. Ele nunca viu algo perfeito, porque o mundo não é perfeito. Como ele tem essa ideia? Porque Deus colocou. Então Deus é o fundamento da sua filosofia. E ele vai pensar sobre isso. Bom, Deus, essa ideia de Deus,
ela não é uma ideia adventícia. Ela não vem dos sentidos, porque Deus não está no mundo. Deus também não é factícia, não é algo que eu criei. Porque eu não posso nem colocar algo nessa ideia de Deus e nem tirar. Né? Um unicórnio, eu posso tirar o chifre, eu posso colocar uma cor específica, eu posso inventar o que eu quiser. As ideias que a gente cria, a gente faz o que a gente quiser com elas, a nossa criação. Mas Deus não, eu não posso nem tirar e nem pôr nada nessa ideia. Então se ela não vem dos sentidos e também não fui eu que fiz, só resta que ela seja inata. Né? Então essa é a base dos racionalistas, uma ideia inata. John Locke, o empirista, discorda totalmente. Não, tudo vem dos sentidos. Beleza? E as ideias complexas é uma junção de ideias simples que a gente faz. Bom, vamos para o nosso próximo filósofo. O próximo filósofo empirista é o George Berkeley. O George Berkeley, ele tinha essa frase: ser é ser percebido. Tudo que existe, existe porque é percebido. Como ele é um empirista, perceber aqui tem a ver com o sentido e a percepção. Beleza? E aí, ser é ser percebido. As coisas só existem porque eu posso perceber. Ou seja, se eu não percebo, elas não existem. Essa é a ideia dele. Aí tem aquela... Vocês já devem ter ouvido esse problema. Se uma árvore cai em um lugar que não tem ninguém para olhar, faz barulho? Obviamente faz. A gente sabe que a árvore faz barulho, né? Mas tem esse problema. Não tem ninguém lá para perceber. Então como que ela faria barulho, já que não tem ninguém para perceber? Né? Ser é ser percebido. E o Berkeley vai dizer: Deus. Deus é onipresente. Deus percebe tudo. Então a percepção de Deus garante a realidade externa. E aí vocês podem ver que não foram só os racionalistas que usaram Deus para justificar suas ideias. O Berkeley é um empirista e ele também usa Deus para justificar a sua filosofia. Né? O Deus, então, que percebe tudo, garante a realidade do mundo e torna o mundo estável e igual para todos. A gente sente a gente sente o mundo, a gente percebe o mundo e a gente percebe de forma igual. Por quê? Porque o mundo só existe porque Deus o percebe. E torna a realidade possível e igual a todos, para que a gente também perceba. Então ele também usa Deus para fundamentar a sua filosofia, e por conta dessa ideia, ele é chamado de imaterialista. Tá? Por quê? Porque ele diz que... Porque ele não é materialista, né? Ele é imaterialista. Ele não diz que a matéria existe por si. Só existe porque ela é percebida. Então ele é conhecido como um imaterialista, que nega a matéria. Porque a realidade da matéria vai depender da nossa percepção dela. Tá? Então se vocês verem em prova essa palavra imaterialista, provavelmente é sobre Berkeley que eles estão pedindo, que eles estão cobrando. Tá? E o último filósofo, então, David Hume, que é um empirista radical, né? Ou seja, a ideia só vem do sentido e pronto. Né? Porque aqui, até o Locke, por exemplo, não, as ideias vêm do sentido, né? A gente tem ideias simples, mas a gente pode refletir e ter ideias complexas. Né? Ou seja, ele ainda admite que a razão pode ter ideias complexas, mas que elas vêm do sentido. Para o Hume, não, ele é empirista radical, é só o sentido. Tá? E ele também é cético, ou seja, ele não acredita que a gente possa alcançar uma certeza, que a gente possa alcançar uma verdade definitiva sobre o mundo. Né? Para o Hume, que é cético, não existe certeza e nem conhecimento seguro. Então olha aí, enquanto os empiristas e racionalistas que a gente viu estavam teorizando sobre como chegar a um conhecimento seguro, o Hume vai dizer que não tem conhecimento seguro. E o que a gente chama de conhecimento, na verdade, é a crença no hábito. Né? Aí surge o tal do problema da indução, que sacode aí as bases da filosofia, né, com esse problema que o Hume traz. Porque ele vai dizer o seguinte, ele é um empirista radical, a gente só conhece o que a gente pode experimentar. Né? A indução ela se baseia em causa e efeito. Né? Eu faço isso, causa isso. Lembra, indução, do particular para o geral? Né? Eu posso generalizar partindo de casos particulares que eu experimentei.
Então isso causa isso, e aí eu posso generalizar, criar um conhecimento. Né? Sempre que X, então Y. O Hume vai dizer não, a gente não pode ter essa certeza, esse conhecimento seguro. A gente só fala isso por hábito. Porque sempre que a gente viu X, aconteceu Y. Por exemplo, o Sol nasce todas as manhãs. Para o Hume, isso não é seguro, isso não é uma certeza. A gente diz isso porque é hábito, ele sempre nasce, a gente sempre vê ele nascer. E por isso que a gente afirma, o conhecimento é uma crença no hábito. Nada me garante que ele vai nascer amanhã. Essa é a ideia do Hume. Por quê? Porque a gente não pode experienciar a causalidade. Por exemplo, causa e efeito. Eu solto a caneta e ela cai. Né? Eu soltar causa a queda. O que Hume vai dizer? A gente não pode experienciar a queda. A gente experiencia o quê? O soltar e o pegar. Sempre que eu solto, ela cai. E como isso sempre acontece, né, é um hábito, eu tiro daí um conhecimento, uma crença nesse hábito. Eu solto, ela costuma cair. Mas eu não experiencio a queda. A causalidade não tem como ser experienciada. Isso acabou sendo chamado de a guilhotina de Hume. Por quê? Porque X causa isso. Ele passa uma guilhotina aqui, ó, na causalidade. Eu não posso experienciar a causalidade. Por conta disso, eu não posso ter um conhecimento seguro. Empirista radical. Só posso conhecer o que eu experiencio. Se eu não experiencio a queda, eu não posso dizer sobre ela. Beleza? Então, gente, o cara falar que conhecimento nada mais é que a crença no hábito sacudiu aí as estruturas da filosofia moderna, e é um problema que até filósofos contemporâneos se debruçaram para tentar entender e dar uma resposta. A gente vai ver isso melhor mais para frente, mas por enquanto é isso que eu queria passar. Né? Os 3 racionalistas e os 3 empiristas. De novo, qualquer dúvida, podem seguir aquele esquema, né? WhatsApp, YouTube, e-mail, Google Classroom, onde vocês preferirem. Beleza? Semana que vem eu vou passar exercícios, então, sobre esses 6 filósofos, né? Os 3 racionalistas e os 3 empiristas. Valeu!